Atuar é resolver uma sucessão de enigmas, sendo que nenhum deles pode explicar os demais, pois o ator é uma sucessão de seres unidos pela promessa de que, na atuação, todas as perdas podem ser restauradas. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o volume 1 de Blonde, romance pouco sui generis de Joyce Carol Oates. Vou falar um pouco dele, porque assim, vocês estão vendo aqui que tem a Marilyn Monroe, então tem muito a ver com ela. Porém, não é exatamente uma biografia, é um romance. Essa foi uma leitura que fizemos para o projeto Ferrante Indica, e pela primeira vez o vídeo vai ser um pouco diferente, porque eu vou falar só de uma parte do livro. O livro original é bastante grande, mas a HarperCollins aqui no Brasil decidiu dividir o livro em volumes, né, em 2 volumes. Para não ficar muito pesada a leitura, nem para vocês que acompanham o projeto aí das casas de vocês, nem para o pessoal que participa do clube de leitura com apoiadores comigo, a gente decidiu dividir, botar um volume em cada mês. Então hoje eu vou falar só de parte desse livro que foi publicado originalmente nos anos 2000. Então ele tem pouco mais de 20 anos. É um romance que teve uma apreciação, em princípio, um tanto estranha nos Estados Unidos. Nem todo mundo gostou da ficcionalização que a Joyce faz em cima da vida da Marilyn. Porém, ele ganhou uma relevância muito grande depois do movimento Me Too. Porque parte das coisas que acontecem aqui tem muita ligação com esses abusos de grandes produtores do cinema. O livro passou a ser, então, relido com um pouco mais de interesse e consideração. A Joyce Carol Oates é uma autora norte-americana muito profícua, ela escreveu muito, ela tem muitos romances, é uma autora também que ganhou uma série de prêmios. É um pouco difícil definir a obra dela por causa desse volume grande de títulos e temas que ela desenvolve, mas ela também trabalha como professora de literatura em Princeton. A Oates conta pra gente que ela decidiu escrever essa história depois que ela se deparou com uma foto da Marilyn jovem, adolescente, viu como ela era diferente, mas viu também a avidez assim no rosto dela, né? Aquela menina que parecia que queria chegar em algum lugar. E então ela tinha o plano de escrever, na verdade, uma novela muito menor, não esse romance com aproximadamente 900 páginas, falando da transformação da adolescente Norma Jean na Marilyn. Ela só ia falar dessa transformação. Mas ela ficou tão absorvida pela história da Marilyn Monroe que ela decidiu ampliar o romance, e aí o romance virou essa coisa imensa. A Oates já fala pra gente logo no prefácio de que não é pra ficar buscando dados biográficos da vida da Marilyn nesse livro. Ela, por exemplo, recorta várias coisas. A juventude da Marilyn foi bastante conturbada, embora a Oates tenha consultado várias biografias. Então a ideia dela aqui, na verdade, é ficcionalizar momentos que a gente, na verdade, não sabe como aconteceram, né? Através das biografias, ela sabe os movimentos principais, mas o que ela vai fazer aqui é tentar ficcionalizar cenas que a gente, na verdade, não sabe como aconteceu, né? Então ela cria esse romance de uma maneira interessantíssima porque ela vai mexer com o nosso imaginário. A construção desse romance, para mim, é, assim, realmente uma das grandes qualidades, porque a Oates constrói não só uma espécie de contos de fada sombrio e contemporâneo, inclusive adotando certo vocabulário. Em vários momentos ela fala da princesa cintilante e da plebeia, né? Então Norma Jean seria a plebeia que consegue se transformar na princesa cintilante. Ela fala daquele príncipe sombrio que vem para resgatar a mulher, para cuidar dela. Ela fala de um feitiço de transformação que teria sido propiciado por um determinado personagem aqui, que teria sido o agente da Marilyn, que ela chama de Rumpelstiltskin. E alude também à loucura, aparentando esse conto de fadas sombrio, muitas vezes a um gótico contemporâneo. Então, existe já muito dessa nossa herança narratológica. Então, o romance, em vários momentos, ele soa como um romance gótico, ou como um conto de fadas sombrio, e também como uma espécie de épico. Já no pós-fácil, a Joyce Carol Oates fala que ela queria que a Marilyn fosse a Moby Dick dela. Então ela tá aí em torno, cercando dessa Moby Dick. Ao mesmo tempo,
O livro, ele me lembrou, ele tem um tom, em vários momentos, de cinebiografia ou cinedocumentário, porque o livro ele é construído com partes muito diferentes de textos. Tem alguns momentos aqui que a gente tem fragmentos do diário da própria Marilyn Monroe, esses momentos aparecem em itálico, mas a gente também tem diferentes narradores, capítulos que são narrados por pessoas diferentes e narradores diferentes dentro de um mesmo capítulo. Então a gente tem momentos, como acontece numa cinebiografia ou num cinedocumentário, numa cinereportagem, aqueles momentos em que você tem depoimentos de pessoas falando sobre o tema principal, e aquelas dramatizações, sabe? Esses programas que intercalam dramatização e depoimento. O livro tem muito essa cara. Então o livro o tempo inteiro está trazendo para frente essa prática narratológica. E a gente vai vendo que boa parte do assunto do livro é a construção de um mito, da Norma Jean no mito Marilyn Monroe. E o que acontece aí nesse processo? É um livro que, apesar de ter todas essas vozes narrativas diferentes e até mesmo estilos de texto diferentes, é um livro que tem velocidade, ele exerce um magnetismo, é uma leitura gostosa de continuar fazendo, eu queria continuar lendo o tempo inteiro, eu quase sempre extrapolava minha meta de leitura diária, porque o livro estava interessante, ele tem até uma fluidez, a despeito de alguns problemas bastante sérios dessa edição brasileira de revisão e tradução. O livro ele tem algumas frases que não fazem sentido e ele tem muitos erros de revisão. A leitura fica menos truncada se você conhece um pouco do inglês, porque você consegue reconhecer a forma, né, a frase original, né? Por que aquela frase que em português não está fazendo sentido, você consegue entender como ela era em inglês. É uma pena, realmente. Espero que a editora melhore as próximas edições. Fica aí a dica também para quem lê inglês para ler o livro no original. Uma das coisas mais impressionantes desse livro é a construção da personagem. A Joyce consegue construir essa Marilyn de maneira muito forte, pungente e coerente. A gente vai entendendo o porquê de Marilyn idealizar Hollywood, né? Isso tem muito a ver com a sua infância. A Marilyn era filha de mãe solo, ela não conhece o seu pai, e a mãe dela durante muito tempo foi uma pessoa distante. Quando elas ficaram juntas, era uma relação estranha. A mãe da Marilyn teve problemas psiquiátricos e a Marilyn passou por situações extremas, umas situações de negligência e até mesmo de uma certa violência com essa mãe. E depois a Marilyn, ela teve um período que viveu com os avós, ela teve um período que ela viveu em lares adotivos, então era uma pessoa que foi constituída na falta. Ela tinha uma carência constituinte muito forte, uma ideia de que ela nem era amada e nem era merecedora. Isso ficou muito forte, muito marcado nela. Mas uma coisa ela herda da mãe dela, que é a idealização de Hollywood. A mãe dela trabalhava nos estúdios e elas iam ao cinema juntas, e todo aquele vocabulário que eu falei no início, do príncipe sombrio, da princesa cintilante, elas vão herdando, começa a aparecer no romance a partir dos filmes que elas assistem juntas, né? E dos livros também que elas leem, porque a mãe da Marilyn lia poesia, lia alguns romances. A Marilyn vai herdando da mãe essa relação com o mundo da ficção. Ela é uma pessoa que gostava muito dos romances do H.G. Wells, de poesia e do cinema. E aí a Marilyn vai, como a mãe, idealizando uma carreira ali em Hollywood. É ali que ela daria certo. E aí isso tem um duplo papel para Marilyn, conforme ela vai ficando adulta. Não só ela quer ser bem-sucedida em Hollywood para ver se ela consegue se reconectar com a mãe ou chamar a atenção da mãe de alguma maneira para um amor que ela não teve antes, não vindo dessa mãe. Então, para ver se a mãe passa a amá-la mais, porque ela deu certo num lugar que era muito importante para a mãe dela. E, ao mesmo tempo, para obter de anônimos esse amor, esse desejo, né, essa busca que ela não teve em vida, sendo essa menina jogada daqui para lá, enfim, vivendo sozinha em lares adotivos e orfanatos. Norma Jean era uma menina muito insegura, tímida, introspectiva, ela gaguejava, ela era religiosa e ela vai sendo transformada nessa outra coisa completamente diferente. Quando ela começa a ter acesso à fama, e isso começa, né, com revistas, calendários, fotos, ela começa a
idealizar um possível caminho para Hollywood onde ela obteria riqueza, fama, respeitabilidade, sucesso, glamour, sensualidade, enfim. Só que a jornada de Marilyn não vai ser nem um pouco fácil. Tem uma coisa muito marcante nesse romance, na relação da Marilyn com a mãe dela, que é uma relação com a imagem, né? Não só porque elas iam ao cinema e idealizam ali as histórias e tudo mais, e tem essa coisa de você ser famoso. O que é ser famoso? Ser famoso é ter sua imagem estampada nas revistas, nos outdoors, é aparecer no cinema, né? Mas a Marilyn, né, enquanto Norma Jean ainda, ela fala de como a mãe dela era distante e olhava mais para ela, falava mais com ela, olhando pelo espelho. Isso faz com que a própria Norma se relacione melhor com a sua imagem no espelho. E isso é muito interessante porque a imagem, ela pode ser atraente, ela pode chamar atenção, mas a imagem é rasa, ela é superficial. Tem um engano aí, porque coisas podem ser projetadas nessa imagem. Uma imagem não tem necessariamente história, profundidade, densidade, subjetividade. Embora Norma Jean fosse uma órfã, fosse pobre, fosse rejeitada pelo pai, enfim, ela tivesse todos essas qualidades do desamparo e do abandono, ela era uma menina bonita, todo mundo reconhecia que ela tinha um rosto bonito, ela vai entrando na puberdade, vai ficando com um corpo bonito, ainda não era Marilyn, mas já era muito bonita. Então ela começa a perceber que nessa imagem agradável, outras coisas podem ser projetadas. E então ela começa o seu caminho em direção ao mito. Ela começa o seu caminho de crer no mito para alguém que vai ocupar o lugar do mito, que vai ser transformada aí nessa espécie de deusa. O problema é que a fama cobra caro e o sacrifício que ela vai ter que fazer é muito alto. Então, é um sacrifício que vai envolver muitas perdas. A perda da sua integridade física, a perda da sua aparência, porque ela vai ter o cabelo pintado, ela vai ter que fazer plástica no rosto, ela vai ter que fazer implante na testa para mudar o formato aqui do cabelo. Ela vai ter o nome dela mudado, então ela perde a identidade praticamente. A duras penas ela descobre que para Marilyn Monroe nascer, Norma Jean tem que morrer. E aí a história do livro, a batalha da personagem no livro passa a ser a da preservação da própria subjetividade. Como é que Marilyn, entre os tubarões de Hollywood, vai conseguir manter seu lado Norma Jean. Então, esse romance é um romance muito sobre a desumanização. É interessante dizer que, como eu tô falando da primeira parte só, eu tô falando mais ou menos até o início da vida adulta da Marilyn, quando ela tem pouco mais de 20 anos, uns 23 anos mais ou menos, e ela está mais ou menos no seu terceiro filme em que ela aparece como um personagem. No primeiro ela tem uma fala só, muito relevante. No segundo ela é uma personagem coadjuvante que já dá uma roubada de cena, que é o Don't Bother to Knock, ou Almas Desesperadas. E o livro termina mais ou menos na altura em que ela fez o Niagara, cuja tradução é uma coisa assim horrível, é tipo torrentes de sentimento, torrentes de paixão, torrente, é um nome super exagerado. Eu queria entender, inclusive, essas traduções desses, não a tradução da tradutora, porque os filmes realmente foram traduzidos com esses nomes horrorosos, mas enfim, é Niagara o nome original. Então, esse livro ele vai mais ou menos até esse ponto da vida da Marilyn. O leitor vai descobrindo, se não leu ainda alguma biografia da atriz, que Marilyn tinha um lado muito denso, né? Ela escreve poesia também, ela é muito estudiosa, ela estuda muito a interpretação de um ponto de vista bastante até teatral. Ela leu Stanislavski, ela leu a autobiografia, os diários do Nijinsky. Ela é muito interessada em literatura, ela vai fazer aula de poesia, mas ela é o tempo inteiro considerada burra. As pessoas fazem questão de reduzi-la a uma imagem só, a imagem da loura burra. Ela vai sendo constantemente desumanizada, em especial pelos homens aqui nesse livro. Mas a gente vai percebendo que Marilyn não tem ainda muitos recursos para se olhar fora desse olhar masculino. A ausência do pai fez muita falta para ela, então a gente vê que existe muita projeção dessa figura paterna ausente nos homens com quem ela se relaciona. Existe todo um esforço de reduzir Marilyn a algo que ela não é. E além dessa relação um tanto falsa e irreal que as pessoas têm com ela, apenas como uma imagem externa,
ela vai percebendo a irrealidade de Hollywood. Tem uma cena muito boa, por exemplo, quando ela vai numa festa, uma das primeiras festas para a qual ela é convidada, e ela vê um grande astro, e ela diz que é muito estranho, porque parece que ela está olhando um pedaço de papelão. E é a isso que querem reduzi-la também. O livro, de certo modo, vai mostrando a irrealidade de Hollywood no sentido de que, atrás de tudo aquilo que brilha, de tudo aquilo que cintila na beleza e no glamour, tem uma sujeira tremenda, não só porque várias atrizes são abusadas sexualmente, mas porque vários atores e produtores e pessoas vão ficando viciadas. E existe uma alusão ao próprio contexto da época. Então, por exemplo, o livro em vários momentos fala sobre como nessa época estavam muito comuns assassinatos de mulheres, mulheres que apareciam mortas, mulheres que apareciam mutiladas, além de inúmeros estupros. A hipersexualização de menores, que foi algo que foi muito forte com a própria Norma Jean, e as delações anticomunistas, que eram muito comuns. Várias figuras vão simplesmente desaparecendo de Hollywood, sendo banidas, como o próprio Charlie Chaplin, por associação com ideias comunistas, ou porque defenderam de algum modo a sindicalização dos atores. Existe essa ênfase no mito da própria Hollywood. O mito como aquela historinha que é contada para esconder uma coisa suja, um crime, uma violência. E aí haja René Girard aí, né? Recomendo os livros do René Girard para quem quiser pensar o mito sob essa perspectiva, né? Sobre essa perspectiva do crime escondido, né? De uma história que esconde o crime, né? Ele tem esse livro, chama Violência e o Sagrado, onde ele vai falar um bocado disso. Mas se a gente for pensar no teatro, o teatro é um desenvolvimento dos ritos dionisíacos. Os ritos dionisíacos, por sua vez, eram um culto de um deus que é desmembrado, né? Então, o processo do rito dionisíaco é matar Dionísio. Hollywood se conecta com o teatro antigo na destruição dos seus próprios deuses. E nesse sentido, Marilyn é transformada quase num ser mitológico. Reparem que o cabelo dela é oxigenado até ficar quase branco, como o cabelo de uma mulher idosa. O seu corpo é um corpo maduro, na idade fértil, é um corpo sedutor, sensual. Mas a sua maneira de falar, a maneira como ela é treinada pra falar, porque Marilyn não falava assim, ela era muito mais tímida, falava muito mais pra dentro, é aquela maneira da criança dengosa, né? É uma maneira infantil, já o pré-ninfeta, né? Ela ainda não tá ali na época da ninfeta, mas é o pré-ninfeta, é aquela coisa de uma fala de criança dengosa, de manha na fala, e um tom um tanto infantil e sussurrado. Então é quase como se a Marilyn fosse um mito criado que contém as 3 idades da mulher, cuja função é ser bonita, ser agradável, servir ao prazer e depois ser destruída, ser aniquilada. Não por acaso em vários filmes que ela participou, em alguns desses do início da carreira principalmente, ela vai ser morta, ela vai ser agredida. Então essa é a mensagem por trás de um mito como Marilyn. Ele serve para o deleite e para a sua destruição em seguida. Na página 252 tem um pedaço que aborda essa questão da destruição pelo sistema de modo bastante claro. Quantas mulheres em sua vida Otto Ouse havia desnudado de roupas e pretensões e dignidade, e cada uma havia jurado de início nunca, como esta garota imaginando-se superior ao próprio destino. Tinha jurado nunca, nunca farei, nunca, como se ela fosse virgem de alma, como se inviolável. Em um capitalismo de consumo onde não há corpo algum, alma alguma que seja inviolável. Na medida em que o livro se conecta com tantas narrativas, remonta ao teatro antigo, remonta ao épico, remonta ao conto de fadas e ao gótico, eu acho que a Oates está tentando nos fazer olhar para o ser humano como esse ser humano que precisa de uma historinha. Ele precisa de uma narrativa, ele precisa de um mito. Não só pelo âmbito da destruição, mas porque ele precisa de sentido. O mito dá sentido. E o mito, de certo modo, esconde as coisas feias e vis que nós fazemos. O ilustrativo dessa história aqui é praticamente uma denúncia da falsidade desse mito. Desses mitos que muitas vezes nós seguimos. Porque ser transformada numa deusa do cinema é ser desumanizada, é ter a sua humanidade negada, né? E aqui na altura em que a gente tá, a Marilyn já encontrou alguns outros personagens, algumas outras pessoas que foram vítimas também, de algum modo, do sistema hollywoodiano. Seja porque elas eram comunistas, seja porque elas eram judias, seja porque elas eram homossexuais, ou seja porque elas eram filhas de grandes
nomes de grandes deuses, né, do cinema, de grandes mitos também. Então, parece que Hollywood deixa muitas vítimas pelo caminho e a gente vai percebendo isso pelo menos até o ponto aqui em que a gente tá. Já tô muito curiosa para ler o próximo livro, eu tô realmente absorvida. Tava até conversando no clube de leitura com as apoiadoras que foi rolando assim uma mini obsessão com a Marilyn, né? E eu só tô chamando ela de Marilyn porque vocês, a maioria conhece assim, mas eu acho que daqui pra frente agora eu só vou chamar ela de Norma, né? Sinto-me mais inclinada a reconhecer a humanidade que foi praticamente arrancada na força, na violência dessa mulher. Então, fica aí a indicação. Vamos conhecer um pouco mais de Norma, já que leremos o volume 2 para o próximo mês. Me digam aí, então, se vocês leram esse livro, o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês estão presos pela história, se vocês estão achando o texto truncado, qual a relação que vocês estão tendo com a história. E também se já leram alguma outra coisa da Joyce Carol Oates. Há muitos anos eu li um livro dela chamado A Fêmea da Espécie, mas, gente, eu não lembro de absolutamente nada. Agora eu estou até com vontade de reler, porque realmente o livro foi apagado da minha memória. Eu tenho ele aqui em casa, eu tenho quase certeza que eu li, mas fiquei até na dúvida pelo fato de que eu realmente não lembro do que ele se trata. É isso então, muito obrigada a todos pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho. Beijinhos e até a próxima. Tchau!